Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém. É uma alegria sem igual ter essa responsabilidade, ainda que dá certa preocupação, né? Mas ter essa oportunidade de falar com os irmãos, de falar a pessoas que são todos, com raríssimas exceções, talvez os bem jovenzinhos, são líderes de igrejas. E nós falando com vocês, estamos realmente transmitindo algo, ou buscando transmitir algo que, pela graça de Deus, tenha repercussão positiva na vida de vários irmãos, de muitos irmãos. Eu quero contar a história de uma mulher, de nome Flora, que era alguém que vivia ansiosa pelos momentos de adoração, pelos estudos bíblicos, pela evangelização. Ela era assim, a sua família era assim, seu marido, seus filhos, tinham todos o mesmo prazer. Certa oportunidade, ela acabou o culto, estava saindo da igreja, saindo do templo, né? Bem explicado. E um membro da igreja chegou atrasado, correndo, e falou: Dona Flora, o culto já acabou? Ela falou: não, aqui na igreja acabou, agora eu vou continuar lá em casa. Irmãos, aqui eu gostaria que levantasse a mão os irmãos que têm menos de 40 anos. E pode baixar, irmãos. E os irmãos que são solteiros, levantassem a mão. Obrigado. Nós, irmãos, temos uma responsabilidade muito grande quando falamos sobre a família sagrada do Senhor. A igreja é a família sagrada do Senhor. Mas hoje eu quero falar de 3 igrejas. Ou seja, 3 momentos da igreja. A primeira situação da igreja que eu gostaria de falar é a família. A família reunida, a somatória das famílias, é que forma a igreja local. A igreja no seu bairro, você pode ter alguns irmãos, pela graça de Deus, irmãs que são solteiros, que os familiares não são convertidos, mas aqueles que dão, assim, aquela robustez nas congregações, são as famílias que servem ao Senhor. Então nós temos a primeira igreja, que é a família, a segunda igreja, que é a igreja local, e a terceira igreja é a igreja universal, a igreja do Senhor, aquela igreja que o Senhor virá buscar no final dos tempos, que esperamos, irmãos, pela graça do Senhor, seja o mais breve. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 47, nos é mostrado o papel da igreja. E eu já vou adiantar antes de ler, que eu penso que a igreja tem 2 papéis. O resto se inclui nestes. A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos 2, eu leio do 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, aí os 2 papéis da igreja do Senhor. O papel maior, eterno, que nunca acabará, que é aquele pelo qual vivemos, que é a adoração. A adoração que nós fazemos, quem estava bem atento, viu que coisa prazerosa que é ver os irmãos adorando. É uma coisa maravilhosa. Mas nos céus, irmãos, não teremos pecado, não teremos sentimentos de culpa, não teremos problemas para nos preocupar. Nos céus a adoração será perfeita e eterna. Este é o primeiro objetivo que todo cristão, quando se entrega ao Senhor, tem. Um dia, viver eternamente com seu Senhor. O segundo papel da igreja é aquele papel que a igreja tem
que vai acabar. E a gente não pode ficar fora dele, que é pregar o evangelho. Era isso que esses irmãos faziam. Eles estavam de casa em casa, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor e pregando o evangelho. E aí o Senhor acrescentava a eles, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós vai ficar isento de prestar contas a Deus se, durante a sua vida em Cristo, louvou ao Senhor de todo o coração e pregou a palavra de Deus a outro. Ninguém ficará isento disso. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, não vou lê-la porque é longa, fala daqueles que prestarão contas ao seu Senhor. E o Senhor Jesus, ele próprio falando, ele fala de forma a não deixar dúvidas. Ele diz, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei. Quem falou isto foi o homem da parábola. Mas Jesus, irmãos, está alertando. Nós precisamos colher, nós precisamos plantar. E como já foi falado, coleta não é uma coisa, aliás, no nosso grupo ali, não, coleta não é uma coisa que nós vamos fazer, com certeza. Mas plantar é obrigação nossa. E nós precisamos fazer isso, lembrando que um lugar fundamental, prioritário, sem igual, para você pregar o evangelho, é a sua família. A formação da família, ela tem várias fases, e eu queria atentar para isto, porque eu acho que isto tem muita repercussão na nossa vida espiritual, e eu vou dizer mais, irmãos, tem muita influência no fracasso do nosso trabalho para o Senhor. A família, para ser formada, ela tem um vislumbre. O Senhor passa aquela luz rápida para você ver algo maravilhoso que é o casamento. Cada vez que eu saio da minha casa, eu falei para minha esposa, eu vou lá para Campinas, mas vou ficar com muita saudade de você. Toda vez que eu vou treinar na academia, levo 2, 3 horas. Ela fala, como você demorou? Eu falo, senti sua falta, mas você tem que ir comigo. E eu peço licença para os irmãos, porque eu vou fazer isso durante as nossas palavras. Eu peço licença para dar o testemunho. Há grupos religiosos que dão muitos testemunhos, constantemente, às vezes até exageram, tendo isso como uma obrigação. Não é uma obrigação, mas nós precisamos dar testemunhos, irmãos, das coisas que o Senhor tem nos dado. E eu vou dar testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida. E eu vou dar testemunho não porque eu fiz alguma coisa, porque eu já fiz muita coisa que eu não devia ter feito. Mas o Senhor deu a mim tudo aquilo que Ele prometeu, se eu obedecesse um pouquinho. E é por isso que eu quero dizer para os irmãos, eu obedeci um pouquinho. E Deus me deu muito por causa da obediência. E é isso que Ele quer que nós façamos. Como eu falei, a nossa família ela tem um vislumbre de formação quando você começa a namorar. Depois, ela já começa a ser planejada, ou deveria. Porque alguns já fazem a família nesse período, mas não é para fazer. Ela começa a ser planejada no noivado. E depois, ela de fato se inicia no casamento. Essa é a regra normal que deveria ser seguida pela Igreja do Senhor. E por isso eu quero falar sobre o primeiro passo. E eu vou dizer, irmãos, eu achei muito edificante, muito boa a mensagem que foi feita pelo nosso irmão, falando de fazer coisas práticas. Porque lá no grupo que nós estávamos conversando, também eu percebi uma coisa. Sabe o que nós temos no coração? Todos nós? Nós precisamos ser mais práticos. Nós falamos muita teoria. Às vezes, até na leitura da palavra de Deus, nós lemos uma coisa que são versículos bonitos, profundos, mas na hora de nós praticarmos essas coisas, nós esquecemos que devemos obedecê-la como o Senhor manda. E aí as consequências ruins vêm.
Como é que deve ser um namoro, irmãos? Como eu pedi para levantar a mão, né? Tá, até tem um grupo até bom de jovens aqui, mas a igreja do Senhor está ficando velha. Porque muitos jovens, filhos, estão sendo perdidos. Muitos. Era para ter aqui, irmãos, pelo menos 2 vezes mais jovens, para baixo de 40 anos, do que pessoas de mais idade. Mas por que isso acontece? Isso tem razão. Quando eu sou avô agora, tenho um netinho pequenininho, e eu tenho 3 filhos. Um é o que veio aqui, o meu primogênito, tá? Fazendo o papel dele, fazendo o papel de primogênito, isso é bonito. Lá no nosso lar, com as preocupações, as coisas, realmente faz o papel. Tem uma menina já casada, que me deu esse neto, e tem um mais novo que está querendo casar, né? Está aí na luta para casar. Hoje também não está fácil para vocês. Quem é solteiro, levanta a mão. Está difícil casar, né? Está difícil. Está difícil para a meninada, as meninas, arranjar homem bom para casar, e está difícil para os homens também arranjar meninas para casar, viu? E vai ficar mais difícil, infelizmente. Então, irmãos, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos netos, e vocês, jovens, precisam praticar uma coisa: a busca de um namorado, aqui no caso de uma namorada, né, que as meninas não estão aí, né? Mas a busca de uma namorada deve se iniciar pensando assim: eu quero uma pessoa espiritual, não um frequentador de igreja. Ah, mas aí é difícil, porque você quer uma menina, já não é assim encontrar uma menina, você quer com boas qualidades. Depois ainda você quer uma menina que frequenta a igreja. Bom, é mais difícil ainda. Ainda você quer uma que seja cristã séria. Ah, não dá, né? Difícil. Então, eu achava isso também. Estava lá em Pirituba não tinha uma menina. Eu ia lá na 9 de julho, ia lá no metrô, ia lá um bocado de lugar, ia no acampamento. E a minha fachada não ajudava muito. Aí, a situação ficava mais difícil, né? Mas eu tinha fé. Tinha fé. E eu saí da minha cidade e fui estagiar, por causa da minha profissão, lá em Franca. Aí eu cheguei lá, eu vi uma menina na igreja que, a hora que eu conheci, ela já estava descendo para a escola dominical para dar aula para as crianças. Logo que eu cheguei, ela me convidou para almoçar na casa dela. Estando na casa dela, eu vi ela falando dos pais dela, da preocupação com a mãe, da saúde do pai, com seus irmãos. Pregou o evangelho a todos os irmãos. Um deles convertido ainda estava lá junto com ela. Eu falei: aí tem conversa. Aí vai sair coisa boa. Ela de lá olhou e Deus abençoou a visão dela. E aí deu certo. Aí nós casamos. Então, irmãos, eu ia lá na 9 de julho na reunião, eu achei que queria namorar umas meninas. Tem uma menina que eu queria namorar, fiquei um tempo querendo namorar a menina. E aquela conversa, e vai. Nunca deu certo. Um dia eu cheguei para ela e falei: não, eu tô afim de namorar você. Ela falou: eu não tô afim. A menina, eu fiquei chateado, fiquei uma semana chateado. Naquela época eu fazia uma escola militar, ficava lá, eu parecia um zumbi. Eu falava: mas que coisa, eu esperava tanto tempo. A menina se afastou do Senhor. Eu fiquei pensando: que beleza. Já pensou se eu entro nessa? Então, irmãos, nós precisamos ensinar nossos filhos, nossos netos, os irmãos mais jovens na igreja, a buscar pessoas espirituais para formarem famílias fortes. Porque essas famílias fortes é que vão dar sustento para a igreja do Senhor. É que vão dar a graça de ter lares firmes onde as pessoas irão ouvir o evangelho. Se você distribuir folheto, você pode ter um resultado. Se você for no rádio, você pode ter um resultado. Agora, convida os vizinhos para ir no churrasco na sua casa. Você leva eles. Se no churrasco não for ter essas músicas impróprias que tem hoje, se no churrasco for ter conversa positiva, se no churrasco as pessoas estiverem preocupadas em evangelizar, você vai conseguir ganhar almas ali. Então é preciso ter lares fortes. E o lar forte começa com o namoro.
Eu gostaria de dizer para os nossos irmãos, namoros com pessoas não cristãs declaradas devem ser reprovados pela igreja. Hoje as pessoas chegam, aconteceu isso comigo essa semana, a pessoa chega, aqui a minha pessoa na igreja, está na frente do trabalho, aqui a minha filha e o namorado dela. Aí eu perguntei, ele frequenta lá também? Não, ele não frequenta a igreja. Irmãos, é condição sine qua non, ou seja, condição básica. Não pode namorar cristão com não cristão é adiantar o sofrimento futuro. Mas quem ensina isso para os filhos? Quem ensina, irmãos? Os pais. Quem ensina? Somos? Nós. Ah, não está na moda, ou... Precisa avisar para esse rapaz que veio fazer agora dar essa aula, que não está na moda falar isso. É feio falar isso aí. Não pode falar isso aí. A minha filha vai namorar um não cristão para levar ele para a igreja. Vai levar para a igreja, para o prédio. Mas só isso. Eu não canso de lembrar, lá na cidade de Franca, acho que foi lá. Foi lá mesmo. A moça levava o rapaz para a igreja, casou com ele nunca se converteu. Aí, lua de mel. Voltou, primeiro domingo, ele falou, você nunca mais vai na igreja. E o que faz essa pobrezinha? O que faz essa moça? Vai ficar lutando a vida toda agora contra essa tragédia? E os filhos vão ser educados no Senhor? Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Nós somos simpáticos ao mundo? Não, aqui tudo nós gostamos. Vou namorar para trazer para o Senhor. Você vai namorar para levar a sua irmã para fora da igreja, para levar o seu filho para fora da igreja. É isso que você vai fazer. Mas não fica bem falar isso, mas é isso que precisa ser dito, irmãos. Porque é isso que está acontecendo. A maior parte das famílias na igreja tem filhos desviados. Na congregação que eu frequento, nós pregávamos isso. As pessoas, alguns falavam, isso aí vocês são radical. Os que falavam isso, até mudaram de igreja. Hoje não tem um filho na fé. Todos os que ficaram, que tinham o mesmo entendimento, estão todos na fé, não tem uma exceção, irmãos. Então, o Senhor quer de nós é que a gente haja segundo a sua palavra, e vai dar resultado se agirmos segundo a sua palavra. Então, diga para os mais jovens, diga na sua igreja, pessoas que namoram pessoas não cristãs, estão pondo o seu desejo acima da vontade de Deus. Não há comunhão entre o incrédulo e o credo. Não há credo. Não há essa comunhão. Busque pessoas que sejam frequentadoras da igreja, mas que queiram uma vida espiritual. Deus vai dar para o seu filho. Deus vai dar para você, jovem. Deus vai dar para você uma moça que vai fazer você feliz. Eu, quando olho para minha esposa, o meu olhar dela, ela vê. O meu olhar dela é de admiração por ela. A minha mãe nunca poderia ter. A minha irmã morreu já. Ela era uma excelente filha. Mas nunca a minha mãe poderia ter uma pessoa tão maravilhosa para ela como a minha esposa. Às vezes eu até falo para minha esposa, não, você está se matando demais, não. Isso aí ela dá para resolver. Ela é uma pessoa maravilhosa. É assim, irmãos, que Deus quer a nossa vida. Em Malaquias 2,16, o Senhor diz que Ele odeia o repúdio. Odeia. Então, tem muitos jovens casados que trocaram de mulher. Não case para trocar de mulher. Não ensine e não deixe a igreja aceitar isso. Não é para trocar de mulher. Quer uma igreja forte? Busque na pessoa fiel a alegria que você precisa ter. Quando a gente lê, uma coisa que eu recomendo para os irmãos lerem é a biografia dos grandes evangelistas. Os que fizeram a evangelização da África, por exemplo. Um deles fala assim, olha, eu estava lá na igreja que eu frequentava, eu queria ir para a pregação fora, lá no continente, e eu precisava casar. E tinha uma moça que eu gostava dela, mas não tinha nem conversado direito com ela. Eu cheguei para ela, falei, não, essa moça aí, ela tem uma conduta boa. Eu quero casar com você. Ela falou, eu também quero. Casaram,
e viver a vida toda feliz. Irmãos, coisas que o Senhor dirige não dão errado. Não dão errado. Por isso que eu falo, eu posso falar as coisas, não porque eu tenha conduta exemplar que eu posso falar, olhe para mim, não. Mas eu falo, olha para o Senhor. Quando Ele fala para você, faz assim que dá certo. E é isso que precisamos ensinar nas nossas igrejas. Porque assim as igrejas não serão frias. E as igrejas, eu não diria que são frias, mas eu quero mais para frente dar alguns exemplos de coisas que eu acho que são importantes. Algumas pessoas olham e falam assim, mas isso aí que você está falando é muito bonito para falar, né? Mas você acha que eu vou achar uma mulher assim? Boa, esposa, que vai me dar uma vida maravilhosa? Eu pergunto diferente. Você está querendo ser um marido maravilhoso para sua mulher? Você está querendo, fica olhando e fala assim, eu vou ter aquela namorada, eu vou com aquela namorada, eu vou orar com ela. Eu vou ler a Bíblia com a minha namorada. Quando casar, eu vou ajudar ela nas tarefas domésticas. Quando tiver filhos, nós trataremos esses filhos com o pai assumindo o papel que ele é do chefe do lar. Eu terei paciência com ela. Bom, se você quiser ser assim, eu tenho certeza que Deus vai te dar a pessoa correta. E os que aqui já têm, que a maioria já tem a sua esposa, precisam ensinar isso para os mais jovens. Porque os mais jovens estão entendendo assim, ó, se eu encontrar uma menina bem formada, bonita, tá tudo certo. De preferência que se tiver tiver bem de dinheiro também é bom. Irmãos, isso é um engano terrível. A vida vai trazer sofrimento sem igual para os casamentos que são feitos desta forma. Homens que estão na liderança do trabalho estão sofrendo com divórcios, com traições. Por quê? Porque a prioridade colocada não é a que o Senhor deseja. E depois, irmãos, quando o namoro acontece, e fica só namorando, porque grande parte dos namoros hoje, a moça já engravida no namoro, né? Isso tem que ser evitado. Tá fora de moda falar assim que tem que casar virgem? Tá fora de moda? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas quem casou virgem aqui? Não é para levantar a mão. Mas quem casou? Irmãos, isso para nós é honra. Isso para nós é maravilhoso. Eu falar para minha esposa, eu estou me dedicando a você. Eu esperei até o momento para a única mulher a quem eu dei o meu corpo é para você. E ela poder dizer o mesmo. Isto não faz mais parte das mensagens na igreja. Está fora de moda? Não está fora de moda. O cristão nunca teve na moda. Mas a moda do Senhor continua a mesma. E nós temos que pregar isto. Mas como eu falei, passou o namoro, veio o noivado. Aí eu vejo que aquela pessoa que está comigo me agrada, bacana. Agora eu descobri que ela é uma pessoa que me ajuda a ir para o céu. Então, eu vou casar com essa pessoa. Noivado, irmãos, tem noivado que dura 1, 2, 3, tem pessoa que tem mais tempo de noivado que de namoro, de que nós de casamento. Noivado pode durar muito? Olha, irmãos, noivado é o momento em que um jovem, uma jovem diz, eu vou casar com você, agora nós vamos preparar nossa casa, vamos preparar, falar como é que nós vamos educar nossos filhos, quantos filhos nós queremos. É isso que eu vou fazer no noivado. Mas o noivado às vezes começa e não acaba, né? Isso é ruim. Isso não é uma atitude sábia. Então deve ser uma fase curta, irmãos. Muitos namoros bonitos, maravilhosos, que dariam um casal e uma família exemplar, terminam por causa de um noivado que vira um casamento sem compromisso. Por que as pessoas separam tanto hoje, irmãos? Uma das razões é porque as pessoas não assumiram mais compromisso. A pessoa passa a ter relacionamento e não tem compromisso. Relacionamento sexual sem compromisso. O Senhor, na sua sabedoria, falou, olha, você vai ter aquela belezinha lá, aquela coisa linda, mas você só tem que estar compromissado de ficar com ela a vida toda.
inclusive quando ela não for mais aquela belezinha. Nós homens, como somos apaixonados pela nossa esposa, nós achamos nossa esposa bonita até com boa idade, né? Eu, pelo menos, a minha, eu encho os olhos. Mas, irmãos, se o noivado não for feito da maneira correta, ele vai ser um casamento frágil. E isso vai influenciar a igreja. A igreja não vai pregar o evangelho com poder. Os lares não estarão fortalecidos o bastante. Eu me recordo quando eu casei, nós fomos mudando para uma casa pequena lá que o meu padrasto tinha alugado para nós mudamos para lá. Aí do lado tinha uma casa cheia de crianças. Eles viviam num lugar lá terrível. Tinha rato no lugar, uma coisa terrível. A minha esposa, condoída daquilo, chamava eles todo dia, à tarde, preparavam umas bolachas, um suco, e levava para eles lá e ficava cantando hinos com eles. Enquanto eu estava trabalhando, ela estava evangelizando. Lá no meu trabalho, eu trabalhava na Polícia Militar, quando ia começar o patrulhamento, eu falava para os colegas, olha, não sei qual a religião de vocês, mas eu gosto de orar antes de trabalhar, porque nós precisamos da proteção de Deus. A gente orava junto. Aqueles que já tinham aquela, agora nós vamos fazer, aí já ia mais tranquilo, né? Mais sossegado. Irmãos, a fase que nós vivemos de namoro, de noivado e depois o início do casamento é uma coisa maravilhosa. Mas se for na presença de Deus. Se não for assim, nós não vamos ter sucesso. A igreja não vai evangelizar bem. Porque não há um homem que evangelize bem com crise dentro da família. Não há. Não há uma mulher que leve pessoas para Cristo com o lado dela destroçado. Uma coisa que eu fico pensando, e os irmãos podem olhar para mim e falar, mas esse realmente, se chamou, quem é o culpado que chamou esse rapaz aí? Ele é um radical. Pode achar, não tem problema. É até melhor, eu acho até muito bom isso. A sua mulher trabalha, a sua mulher vai trabalhar, a sua jovem namorada, vocês estão planejando a vida assim, o salário vai ser tanto, aí minha mulher vai trabalhar, vai pagar tantas coisas. Sabe, irmãos, a Bíblia é clara, a mulher deve cuidar do seu marido, dos seus filhos e do lar, não mais. Mas não é o que prega o mundo atual. O mundo atual, as meninas têm que ir tudo para o serviço. Ser engenheira, essa coisa linda. Eu já vi um lugar que a jovem ia fazer uma palestra lá, ela é psicóloga. Falei, pobrezinha. Ensina na faculdade de psicologia não é nada bom. Agora, eu acho maravilhoso um homem casar, ele fala, eu tenho que dar uma estudada, eu tenho que me esforçar, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que cuidar da minha família. Mas a minha esposa está lá educando meus filhos. Não é outros que vão educar. Porque Deus deu essa tarefa para ela. E se Deus deu para ela, deu para? Deu para mim? Deu para mim. Não é uma palavra boa de ser ouvida, irmãos. Porque hoje já está na mente de todos. Para que isso, gente? Não. A minha esposa, ela é advogada, ela é isso, ela é aquilo. Mas Deus quer que ela seja mãe. Deus quer que ela seja esposa. Deus quer que ela seja dona de casa. É o que diz em 2 Pedro. Posso estar confundindo agora, primeiro e 2 Pedro, mas é o que diz na carta de Pedro. E aí, irmãos, como eu falei, no noivado as pessoas combinam o que vão fazer. O casal combina, aí eles casam, né? Se casam. E o que nós vamos fazer no nosso casamento? Bom, hoje em dia, eu vou falar o que a igreja tem feito. Eu vejo isso porque a gente tem relacionamento com muitos irmãos. Precisa do chefe do lar ter um bom emprego, precisa da mulher do lar ter um emprego bom também, porque ela não pode ficar aí assim igual essas mulheres que não sabem fazer nada e tal, ela tem que ter um bom emprego e precisa ter uma casa boa também. Olha, os avós sabem que sempre no Brasil nós casamos, ninguém tinha casa própria.
Na nossa faixa de... Eu fui comprar uma casa, estou pagando até hoje, eu fui comprar uma casa, já tinha filho grande já. Não mudou em nada a minha vida espiritual, pelo contrário, do jeito que eu vivi maravilhosamente bem. Hoje os casais casam com tudo. Mas e a fé? E a obediência? Como é que está a igreja que é formada naquele lar? Esta é a igreja verdadeira que se soma num local e forma a igreja local. Então ela tem que ser uma igreja fiel naquele momento que ela é formada. Coloca em primeiro lugar as primeiras coisas. Eu e a minha esposa, quando a gente estava namorando, e quando ficamos noivos, nós falamos assim, olha, nossa, eu gostaria tanto, eu falei para ela, eu gostaria tanto de ter um filho homem, no meio uma menina, e o mais novo outro menino. Ela falou, eu também. Eu falei, olha, ela falou, mas eu, se tiver filho, e eles forem para se perder, se afastar do Senhor, eu não quero ter filho nenhum. Eu falei também. Hoje, eu tenho um filho, uma filha e um filho mais novo. Os três estão na fé. E eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Porque quando eu pedi a Deus, eu estava pedindo filhos. O que Deus diz com respeito a casamento? É para nós não termos filhos? É para ficar bem velho e ter filho na hora que estiver cansado? É isso que a Bíblia ensina, irmãos? Bem-aventurado o guerreiro que enche a sua aljava. Dizem aí, o irmão lá de São Paulo falou que cabia 7. 7 está difícil, né, irmãos? Mas 3 dá para ir. Há um versículo na palavra do Senhor que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você sabe que esse versículo sempre mexeu muito com a minha mente. Eu falava, mas Senhor, o Senhor mostra que Jesus veio para todos os que o aceitarem. E a Bíblia está dizendo que se educar a criança no caminho que deve andar, ela vai ficar velha e não vai se desviar dele. Então quer dizer que o Senhor está tirando daquela criança que foi bem educada a escolha de servir a Deus? E eu sempre fiquei pensando isso. Sempre fiquei pensando. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu cheguei a uma conclusão recente. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não vai se desviar dele, eu não estou entendendo agora que Jesus está dizendo assim, ele vai ser salvo porque você criou bem. Não, porque a escolha é pessoal. Se o meu filho não se entregar ao Senhor, ele vai se perder eternamente. Mas, se ele for educado na fé, ele vai ficar até o fim da vida com esses valores positivos. Ele não vai ser um estorvo na sua vida. Ele não vai ser um mau exemplo para você. Ele pode até ser aquele cristão, assim, de ir na igreja, frio, que não está muito preocupado. Mas ele não vai ser um escândalo para você que quer ser presbítero, que é evangelista, que é um professor na igreja, para aquela mulher espiritual que é a sua esposa. É por isso, irmãos, que eu acho que nós precisamos investir muito mais na criação dos nossos filhos. Nossa criação está ruim. É só verificar alguns jovens, as condutas que eles têm. Na fase de adolescência é normal as condutas dos jovens serem... a fase chama apodrecência, né? Adolescência quer dizer apodrecer. Então, adolescer é apodrecer. Então, tá normal. O filho dá um pouquinho de problema nessa fase. Depois ele passa dessa fase. E ele tem que andar retamente. Mas para que ele ande retamente, é preciso que a sua família ande retamente. E é preciso que o cabeça do lar, o cabeça espiritual é Jesus, mas o cabeça do lar, materialmente falando, fisicamente falando, humanamente falando, quem são os cabeças do lar? Quem são os cabeças do lar, irmãos? Ó, vocês estão falando assim. Se os feministas ouvirem a gente, é chato, né? Eles têm que ouvir mesmo. Irmãos, os cabeças do lar são os homens. Em regra, as mulheres avançam muito mais na fé do que os homens. Por isso que muitas vezes você tem filhos que são frágeis. Eu falei com o nosso irmão Lucarelli, lá, fui cumprimentar ele lá, porque eu conheci o avô dele, eu gostava dele. E toda vez que eu estava com ele, ele gostava de falar das coisas que ele fazia no mato, mas ele falava uma coisa mais tempo, que era dos locais que ele fez evangelização. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Você olhar para um parente seu e falar,
esse irmão era um pregador da palavra de Deus, depois as pessoas olharem e ver o filho dele fazendo a mesma coisa, o neto fazendo a mesma coisa, o bisneto fazendo a mesma coisa. Como é que as igrejas crescem? Elas crescem ouvindo a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem o Senhor e crescem com a pregação dentro da igreja. Então, se eu respeito, se a minha família é sagrada e eu cuido dela com carinho, a igreja vai crescer. Por que nossa igreja não está crescendo, irmãos, como deviam? Há falhas na nossa educação. Há falhas nas nossas prioridades. Quando eu casei com a minha esposa, nós falamos assim, ó, televisão, naquela época assistia-se televisão. Televisão não é uma coisa boa. Traz muito ensino ruim para a criança. Então nós não vamos ter televisão. Ah, mas não tem televisão? Que esse cara é quadrado, as pessoas iam na minha casa não tinha televisão. Até que chegou o momento em que o filho ficou maior, esse aí ia para casa dos coleguinhas se televisão, então vai assistir aqui agora. Agora a gente passa a controlar a televisão. Hoje você não vai fazer isso com a televisão, que ninguém assiste, o jovem não assiste. Mas você vai fazer com o quê? Com o celular. Com o celular. Vocês sabem que os fabricantes de celular, a maioria não deixa o seu filho pegar celular. Eu vi uma entrevista de alguns fabricantes falando, os caras dessas grandes empresas, ele não deixa o filho pegar celular enquanto não tiver 12 anos. Os cristãos estão, a criança indo para a igreja e fica para não fazer bagunça, mexendo no celular. Irmãos, isso é substituir quem está educando seu filho, ou deseducando seu filho. Vocês já foram na casa de uma pessoa cristã e aí falaram, chega aqui, depois dá um chazinho com bolacha e tal, fica mais um tempinho, aí vamos jantar, e aí jantou e não teve oração, já teve, não precisa responder também, irmãos, mas já tiveram essa experiência? Isso é uma das coisas mais tristes que existe. Mais tristes. Porque se no lar, em todas as refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanchinho da tarde, a família não se reúne e ora, isso vai falar para o seu filho, a sua pregação, a pregação lá na igreja no domingo, não serve para nada. Porque o que vai gritar no ouvido dele é assim, ó, não é para você ser fiel. Porque eu não lembro que eu estou comendo porque Deus deu. Jesus estava com aquela multidão de pessoas, ele deu graças para dar o pão para as pessoas. Nós, ali nessa vida tranquila, não aquele sol lá desde lá de quase 50 graus, na nossa vida tranquila, sossegada. Vamos, cada um come a sua comida. Está errado, irmãos. Isso é uma coisa muito errada. Nós precisamos mudar isso. Aí nós vamos ser uma igreja forte, porque a igreja forte tem que ser forte dentro da sua casa. Mas acontece que você casou, nós falamos aí do namoro, do noivado, do casamento. Você casa na família, vou usar uma expressão feia, mas só para ilustrar. Tem os carne de pescoço. O que é carne de pescoço? Carne de pescoço é uma carne dura, né? Que morder é ruim, né? Aí dentro da família tem aquelas pessoas terríveis, não tem? A maioria das famílias tem, se a sua não tem, dê graças a Deus. Irmãos, ali é o lugar de eu pregar o evangelho. É com aquele parente chato da minha esposa, a mãe da minha esposa, e ninguém conte, mas a minha mãe também, com ela, falavam as coisas, tinha umas condutas comigo, mas, olha, ela às vezes até chorava pelo que a mãe dela falava para mim. Falava para ela, não, fica tranquilo. Nunca deu uma resposta maldada para minha sogra. Só que o que eu faço para minha sogra é isso perto do que ela faz para minha mãe. A minha esposa é um anjo de Deus na vida da minha família. Mas isso, irmãos, são coisas que é preciso nos esforçarmos para fazer. O casal, no noivado, tem que conversar isso. No casamento tem que sempre reforçar isso. Nós, quando um falava para os filhos, é assim que vai fazer, não tem conversa, vou pedir para o papai, pedir para a mamãe, falou para um, não, acabou ali. Agora, se a gente discordava, a gente ia para o quarto, às vezes a gente até aquecia, não, mas eu não quero assim, não, aí a gente chegava a uma conclusão. E eu sempre falei para minha esposa,
no último momento, sabe qual palavra que vai valer? Que vai ser a que vai imperar? É a minha. Sabe por quê? Porque Deus mandou. Ele mandou para mim, mandou para você. E ela fala, é isso mesmo. É isso que tem que ser feito. Então, irmãos, nós precisamos fazer com que a nossa família seja a igreja primeira, para que na segunda igreja ela tenha o poder de influência que ela precisa ter. Há uma ilustração de uma certa menina que olhou para sua mãe e falou, mamãe, a gente pode morar na igreja? Você já conhece a ilustração? Muita gente já conhece, né? Será que ele pode morar na igreja, mamãe? A mãe falou, não, minha filha, por quê? Por que morar na igreja? Ah, mamãe, eu quero morar na igreja porque lá o papai é bonzinho, lá o papai conversa comigo, ele dá sorriso para mim. Ah, ele até me pegou no colo na igreja. Mas em casa, nada. A família, irmãos, é um desafio para nós. Olha, eu sou dentro da igreja, porque eu sou, bom, com reservas, porque tem pessoas dentro da igreja que não são aquela pessoa. Mas se você se dedica dentro da igreja, faça o mesmo dentro da sua família, se dedique na sua família e você fará assim também na igreja do Senhor. Porque as duas são a igreja do Senhor. Há momentos difíceis nas famílias. E aí é que a gente vai verificar a nossa fé, se ela é verdadeira, se ela vai dar resultado. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe que tem, às vezes, pessoas que alguém chega e fala assim, ó, o meu filho estava conversando com aquele irmão lá, o meu filho foi pedir conselho para outro irmão. Filho, por que você não falou com o papai e com a mamãe? Tolo comportamento. Tolo, completamente tolo. Sabe por quê, irmãos? Deus na igreja, ele dá os psicólogos, ele dá os professores. Na igreja, Deus dá tudo que a gente precisa. Às vezes tem coisa que o seu filho não fala com você, porque ele tem vergonha de falar com o papai, ele não quer que o papai saiba disso. Às vezes a filha não quer falar com a mamãe, mas vai falar com uma irmã. Isso é coisa linda, irmãos. Tem um irmão na igreja de confiança. Alguém que foi lá, é um segredo. Ela falou para aquela irmã, a irmã deu um bom conselho para ela e ela voltou tranquila. Igual eu. Tive uma dificuldade grande na vida. Grande não, mas me causou um problema durante anos. Cheguei para um irmão que estava pregando o evangelho para os jovens lá no acampamento. Cheguei, conversei com ele. Ele me deu umas orientações. Aí saiu aquele peso das costas, sabe? Tirei tudo, aí eu fiquei tranquilo. Eu não queria falar aquilo para meu pai e para minha mãe. Meu pai tinha falecido já, mas não ia falar para minha mãe. Até nesse caso, eu acho que ela não ia ter muitas condições de ajudar, mas a igreja é a bênção, irmãos. Tem que estar dentro do seu lar. A igreja precisa ir dentro da sua casa. Precisa ter reuniões nas casas. Toda igreja espiritual, você quer olhar se a igreja está fria? Não tem reunião no lar. Se a igreja é espiritual, tem reunião nas casas. Os irmãos saem do culto e vão almoçar junto nas casas. É assim que a igreja espiritual faz. Porque a gente não aguenta ficar longe. A gente se relaciona com quem? Com quem a gente gosta. Não é? Eu sinto falta. Eu vou às vezes para o interior, fico longe da igreja que eu chego lá e falo, ô irmãos, estava sentindo uma falta de vocês. Esse dia uma irmã ligou. Nós ficamos 2 fins de semana longe, é difícil acontecer isso. Ela ligou e falou, nós estamos com falta de você. Eu falei, que legal. Porque eu estou assim já faz tempo. Há 2 semanas para mim longe da igreja, local que eu frequento, é muito. E por fim, irmãos, eu queria falar uma coisa. Porque aqui tem vários que estão me olhando com a cara de experientes, né? Pessoas maduras, né? Que são os avós. O avô é uma pessoa fundamental na vida da igreja. Porque a primeira igreja que nós falamos, que é a igreja do lar, ela precisa dos bons conselhos dos avós, das mulheres maduras, dos homens maduros. Eu tinha certas convicções aos 30 anos. Quando eu cheguei aos 40, eu mudei um pouco. Quando eu cheguei aos 50, eu mudei completamente. E quando eu cheguei aos 60, eu mudei e já não tem mais aquela convicção. Porque a experiência da vida nos ensina, irmãos. Então é por isso que vocês, avós,
nós, né? Eu agora posso falar, nós, eu também sou. Nós, avós, precisamos ser experimentados. E aí eu vou dizer uma coisa muito triste para vocês, se vocês olharem, eu faço muita análise disso na igreja. Todas as reuniões que você vai, com raras exceções nas igrejas, quem dá aulas são mulheres jovens ou mulheres maduras ainda no início da maturidade. Raramente você vê uma mulher de 60, de 70 anos dando aula. Aí eu pergunto, por quê? Essas mulheres de 60, 70 anos não aprenderam nada durante sua vida que precisa ensinar para aquelas jovens como amar seus maridos? A Bíblia diz que a mulher tem que aprender a amar seu marido. É amar em todos os sentidos. Ela vai incluir o cuidado com o lar, o cuidado com os filhos, a relação sexual, o cuidado financeiro. Quem vai ensinar isso para ela? Quem vai ensinar, irmãos? Pode falar. As mais velhas, as avós. Mas é isso que está acontecendo na igreja? Pare para pensar. Pare para pensar. Ou nesse domingo agora, se tiver reunião de mulheres, ou nos próximos, olha as mulheres que estão dando aula. Poucas igrejas são as mulheres mais maduras. Você sabe por quê que isso acontece, irmãos? É um descuido espiritual, mas tem uma outra razão. No mundo, quem é a autoridade? Quem é jovem, bonito, rico e culto. Cristão jamais. Então, se você tem uma esposa que tem 65 anos, que é pobre, a maioria de nós não tem lá muito dinheiro, que estudou até o primário, a minha mãe estudou até o primário, tem que parecer muito mais sábio às vezes do que pessoas de faculdade. Essa pessoa vai encontrar lugar na igreja para falar? Não vai encontrar, não é porque nós impedimos, é porque nem ela quer. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo disse para nós, aqui na igreja, quem ensina... Eu fui uma vez numa igreja, e estava um jovem pregando, e o jovem falando com, assim, ele falou tudo sobre qualidade total. Você sabe o que é qualidade total, né? Não serve para nada isso aí, mas... Eu estava numa organização que os caras colocaram qualidade total e mais uma outra coisa lá. Meu, depois que eles colocaram essa qualidade total, mais nada funciona. Tudo escrevia, bonitinho, apresentava para o chefe lá, e lá embaixo a viatura não tinha nem pneu para rodar, mas estava tudo certo. Qualidade total, na mentira. Esse jovem chegou na igreja lá e fez a mensagem do culto. Ele falou sobre qualidade total o tempo todo. Cultura. Agora, nesta congregação que eu fui, tinha vários homens assim igual eu, né, de mente brilhante, ou clarinhos cabelos, e não vão lá à frente pregar. Tem uma irmã que veio dos Estados Unidos e ela falou assim, lá nos Estados Unidos, eles não deixam, no estado que eu fui, na congregação que eu fui lá, eles não deixam com menos de 25 anos pregar, é só os mais velhos. Não existe isso na Bíblia, né, irmãos? A Bíblia mostra claramente quem é que pode falar, né? Quem é que pode ensinar. Eu não estou dizendo para fazer isso, não. Eu só estou dizendo o seguinte, pelo menos eles têm consciência que os mais velhos têm coisas a ensinar para os mais jovens. Porque tem pessoas mais velhas que não têm sabedoria, não têm conhecimento da palavra de Deus, não têm espiritualidade. Mas os irmãos que estão na fé, as mulheres que estão na fé, que está ensinando. É assim, irmãos, que a igreja será uma igreja forte. E é por isso, irmãos, que quando foi me dado esse tema, de falar sobre a família, a igreja, a sagrada família de Jesus, né? Eu entendi que a gente devia falar sobre a família física. Porque se as nossas famílias não estiverem na presença de Deus, dedicadas, cada um fazendo o seu papel, dificilmente a igreja terá esse resultado. Para terminar, eu quero contar uma experiência. Lá em Pirituba, eu não vou falar porque o meu primogênito está aí, não,
Mas eles chegaram lá e eu sempre dava as aulas, tudo, né? Eu estimulo os jovens a fazer também, mas eles fazem um pouco, depois a gente volta. Então, sempre dava as aulas e um dia foi falado para mim assim, olha, a gente tem que falar mais sobre os temas que nós estamos vivendo, nós temos que falar sobre a nossa realidade. Continuamos estudando a Bíblia, mas temos que falar sobre a nossa realidade. Por exemplo, a igreja já fez alguma reunião em que ela tratou sobre homossexualidade. Como é que eu vou me comportar agora com as pessoas que têm uma tendência homossexual forte? Porque a pessoa que está aqui no meio da igreja, que tem uma tendência a furtar, a gente aceita. Agora, o homossexual que está aqui, que tem uma tendência muito forte e pratica o homossexualidade, dizendo, estou querendo vencer, como é que é o tratamento com esta pessoa? Como é que tem que ser feito? Será que nenhuma igreja tem esse problema? Nós precisamos tratar agora do motivo das separações. E nós temos que nos comportar. Como é que nós vamos evitar a separação? E os novos casamentos depois da separação? Aí eles foram falando sobre essas coisas todas. Eu falei, realmente. Então, nós mudamos o nosso foco de ensino. Agora, colocamos o problema e depois nós dizemos o que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia não diz de maneira específica, nós aprendemos qual é o comportamento e o raciocínio que eu devo ter diante desse problema. E aí, irmãos, nós damos condições da igreja se fortalecer, estar presente para valer dentro da sociedade e vamos evitar que a falta de sabedoria impere. Eu vi uma vez uma jovem colocar na internet, esses grupos aí, falar assim, olha, falando sobre o homossexualismo, a gente dizendo, olha, o homossexualismo nós reprovamos, nós temos amor pelos homossexuais, reprovamos o homossexualismo. Aí ela dizendo, não, mas a igreja não pode comportar-se assim, a igreja tem que ter compreensão, a igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tem que ter compreensão com o homossexualismo, tem que ter compreensão com o homossexual, que é um pecador igual nós somos. Todos nós somos pecadores. Mas com o homossexualismo, com o roubo, com a irreverência, nós não temos que ter nenhuma conformação. Temos que negar completamente. E por fim, eu estou falando que vou acabar rápido, mas não estou acabando, mas agora eu acabo. Por fim, eu queria dizer uma coisa, irmãos. A família precisa de reverência. Quando o apóstolo Paulo, numa das suas pregações, ele vai se despedir de uma igreja, ele vai até a praia, e a Bíblia é bem clara em dizer, ele se ajoelha e ora. Depois, numa outra oportunidade, ele vai, se ajoelha e ora. Jesus se ajoelhava e orava. Sempre, irmãos, quando os cantores, os regentes falam, vamos cantar um hino. Quando nós cantamos um hino e dizemos assim, vamos nós trabalhar, nós estamos falando para quem? Uns para os outros. Vamos nós trabalhar, irmãos? Tá. A gente se levanta e canta. Quando nós vamos orar, estamos sentados. Será isso um ato de reverência? Ou será um ato que nós não estamos dando atenção devida? Os cristãos oravam de joelhos. Os cristãos, no mínimo, uma posição. Essas ideias que tem no mundo atual, eu não preciso mostrar minha fé, eu não preciso andar com a minha Bíblia. Isso são tudo enganações satânicas. Eu preciso mostrar minha fé, eu preciso viver minha fé, eu preciso olhar para o irmão. Tinha um irmão ali cantando com as mãos erguidas. Homens espirituais erguem as mãos para louvar o Senhor. Coisa mais impressionante falar com o Deus dos céus. Por isso ele ergue as mãos. Sábio. A igreja precisa fazer isso. Nós precisamos nos colocar de joelhos para orar, falar com o Senhor, no mínimo de pé, irmãos. Assim como nós vamos cantar, quando nós estamos falando com o irmão. Nós damos valor em falar com o irmão. Damos valor em falar com o Senhor, mas às vezes nós estamos atentando para uma coisa que se chama discurso corporal. Meu corpo não está dizendo que eu dou valor para isso. Que Deus abençoe, irmãos. Que esse trabalho maravilhoso que estão fazendo continue tendo tantas palavras e esses cânticos animados, as orações, que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Amém.